Você já parou pra pensar quantas coisas incríveis existem dentro de você? Então vem comigo, porque a jornada está só começando. Todo dia nasce uma nova chance, um novo caminho pra descobrir. Há um universo de possibilidades esperando você decidir. Cada pergunta abre uma porta, cada passo mostra uma direção. Quando a mente encontra coragem, a vida ganha outra visão. Olha além do que você vê, existe muito mais pra conhecer. Cada resposta mora em você, é só começar a perceber. Vem caminhar, vem descobrir, existe um mundo inteiro dentro de ti. Vem despertar, vem evoluir, o conhecimento pode te conduzir. Caminhos do conhecimento, uma jornada sem fim. Existe algo curioso sobre a vida. A maioria das pessoas acredita estar tomando decisões o tempo todo. Escolhem o que vestir, escolhem o que comer, escolhem o que fazer, o que pensar. Mas será que escolhem mesmo? Ou será que muitas dessas escolhas já foram feitas muito antes? Talvez a pergunta mais importante não seja quem eu sou, mas sim quem está conduzindo a minha vida neste momento. Porque existe uma grande diferença entre viver conscientemente e apenas repetir padrões. Hoje vamos falar sobre um dos fenômenos mais silenciosos da experiência humana, o piloto automático. Eu sou Camila Martins e este é mais um episódio do Caminhos do Conhecimento, nova temporada. Imagine uma pessoa acordando, ela pega o celular, abre as redes sociais, lê notícias, responde mensagens, toma café, vai trabalhar. E daí, volta para casa. Assiste algo à noite, né? Dorme e no dia seguinte, tudo começa novamente. Dias, semanas, meses, anos. A questão não está na rotina. Todos nós temos rotinas. A questão é, quanto da sua rotina foi realmente escolhida? E quanto dela apenas aconteceu porque sempre foi assim? Muitas pessoas passam anos vivendo sem questionar. E quando param para observar, percebem que estavam apenas repetindo. Quando nascemos, não possuímos muitas das ideias que carregamos hoje. Aprendemos observando, ouvindo, repetindo e imitando. Aprendemos também aquilo que a família acredita, ou acreditava. Aquilo que a sociedade valorizava. Aquilo que o ambiente reforçava. E pouco a pouco criamos uma estrutura mental, uma espécie de mapa interno. E esse mapa nos ajuda a navegar pela vida, mas também pode nos limitar, porque nem tudo o que aprendemos foi escolhido conscientemente. A mente aprende através da repetição. Aquilo que repetimos muitas vezes se torna familiar, e aquilo que é familiar tende a parecer verdadeiro, mesmo quando não é. Pense em quantas vezes você já ouviu frases como
Isso não é para você. Você precisa ser realista. Não arrisque. Não sonhe alto demais. Talvez essas frases tenham sido ditas com boas intenções, mas ao longo do tempo podem se transformar em programas invisíveis, programas que influenciam escolhas sem que percebamos. As prisões mais difíceis de perceber não possuem muros, não possuem grades, não possuem portas trancadas. Elas existem dentro da mente. São construídas por pensamentos repetidos, por crenças não examinadas, por conclusões antigas. Muitas vezes acreditamos estar presos às circunstâncias, mas em alguns casos estamos presos à forma como aprendemos a enxergar estas circunstâncias. E enquanto não observamos essas estruturas, continuamos reproduzindo os mesmos resultados. Existe um momento curioso quando começamos a observar nossos padrões. Percebemos que algumas coisas que chamávamos de personalidade talvez sejam apenas hábitos. Algumas opiniões talvez sejam condicionamentos. Alguns medos talvez tenham sido aprendidos. E isso pode gerar desconforto, porque questionar uma programação exige coragem, mas também abre espaço para algo novo, a liberdade. Existe uma parte de você que consegue observar seus pensamentos, consegue observar emoções, consegue observar hábitos. Essa parte não é o pensamento. Ela observa o pensamento. Não é a emoção. Ela observa a emoção. Quando percebemos isso, algo muda, porque começamos a criar uma pequena distância entre quem somos e aquilo que acontece dentro de nós. E nessa distância nasce a consciência. Durante os próximos 7 dias, faça uma simples observação, tá? Anote. Qual pensamento mais se repete? Qual emoção aparece com frequência? Qual situação costuma provocar a mesma reação? O que você faz automaticamente sem perceber? Não tente mudar nada. Não tente corrigir. Observe e somente observe. Porque a observação é o primeiro passo para qualquer transformação. Talvez o piloto automático não seja um inimigo. Ele apenas foi criado para economizar energia. O problema surge quando ele passa a dirigir toda a nossa vida, quando deixamos de questionar, quando deixamos de observar, quando deixamos de escolher. O despertar começa no momento em que percebemos que nem todos os pensamentos são nossos, nem todas as crenças foram escolhidas e nem todos os padrões precisam continuar. Se este episódio trouxe alguma reflexão para você, reserve alguns minutos hoje para observar sua própria rotina. Talvez você descubra algo importante. Talvez perceba um padrão que nunca havia notado. Talvez encontre uma porta que sempre esteve diante de você. E talvez esse seja o início de uma nova jornada. A liberdade não começa quando mudamos a vida. A liberdade começa quando percebemos aquilo que está conduzindo a vida. Esse foi mais um episódio do Caminhos do Conhecimento. Até o próximo programa, pessoal. Tchau!
Temos que buscar conhecimento. Todos os dias eu acordo, sigo caminhos que já conheço, repito palavras, repito pensamentos, repito emoções, mas uma pergunta ecoa no silêncio. Acordo antes do sol nascer, os mesmos passos sem perceber, o mesmo medo, a mesma direção, rodando em círculos na escuridão. Histórias que aprendi a contar, verdades que nunca fui questionar. Construí muralhas dentro de mim, sem saber onde estava o fim. Mas existe uma voz que começa a despertar, uma luz no horizonte me convidando a olhar. Estou vivendo ou apenas repetindo, seguindo caminhos que nem fui eu quem escolheu. Estou sonhando ou apenas sobrevivendo? Quantas partes de mim o piloto automático escondeu? Pensamentos vêm e vão, como programas na escuridão, criando rotas sem perceber, definindo quem eu vou ser. Há correntes invisíveis no olhar, há padrões difíceis de notar, mas toda prisão começa a ruir quando escolhemos descobrir. E quando observo sem medo de enxergar, o que parecia destino começa a se transformar. Estou vivendo ou apenas repetindo, seguindo caminhos que nem fui eu quem escolheu. Estou sonhando ou apenas sobrevivendo? Quantas partes de mim o piloto automático escondeu? Desliga o ruído, escuta o silêncio, observa os pensamentos, observa os caminhos. Aquilo que não observamos continua dirigindo nossa vida, mas a consciência abre novas possibilidades. Agora eu vejo o que antes estava escondido. Os velhos padrões já não definem meu destino. Agora eu escolho caminhar com intenção, transformando a rotina em consciência e direção. O despertar começou, a jornada continua, e cada escolha consciente é um passo para a liberdade.